Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Matemática 4 do quarto ano. Nesse primeiro trimestre nós vamos trabalhar com conteúdo de números complexos e nesta semana trabalharemos com a introdução aos complexos ou introdução ao conjunto dos números complexos. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. Na tela aparece o meu e-mail para contato, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, ou vocês podem também fazer uso dos fóruns de dúvidas, das aulas síncronas ou das atividades de atendimento. Tem várias opções aí para tirar suas dúvidas. Então, os conteúdos deste nosso primeiro módulo. Então, a gente vai trabalhar um pouco da história dos números complexos. A gente vai entender sobre a formação do conjunto dos números complexos e também aprender a calcular as potências de um número complexo. Então, um pouco de história. Os números complexos são usualmente apresentados a partir de uma equação do segundo grau. Então, por exemplo, quando resolvemos a equação x² mais 2x mais 5 igual a zero, utilizando a usual fórmula resolutiva de Bhaskara, nós vamos encontrar o menos o valor de b, que seria menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é o b ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é quem está na frente do x ao quadrado, vezes o valor de c, que é o número que não envolve x. Embaixo, 2 vezes o valor de a, que eu já falei que é o valor à frente do x ao quadrado. Notem aqui que o delta, como nós trabalhávamos em equações de segundo grau, ele nunca poderia ser negativo. Se fosse negativo, nós diríamos que ele não tem resposta, não tem resultado. Então, nós pararíamos aqui, no menos 16 dentro da raiz quadrada. Né? Ali no detalhe, para calcular o valor de x, é necessário calcular a raiz quadrada de menos 16, que é o problema que nós enfrentamos ali resolvendo por Bhaskara. O que no conjunto dos reais é impossível, pois a gente não tem um número real m ou x que é elevado ao quadrado de um número negativo. Então daí surge a necessidade de um conjunto que me permita tirar a raiz quadrada de um número negativo. E aí nós temos o conjunto dos números complexos. Então a unidade imaginária i ao quadrado, ela vai servir, é como se fosse um código nosso, que i elevado a 2 vai valer menos 1. Por quê? Porque se eu pegar aquela potência 2 ali do i e passar para o outro lado, eu tenho que o i vale raiz quadrada de menos 1, como está escrito na tela. Fazendo uso desse raiz quadrada de menos 1, trocando pela letra i, a gente vai utilizar esse conceito para solucionar esse problema da seguinte forma. Aqui eu trouxe de volta aquele cálculo da Bhaskara, né, onde tinha resultado em raiz quadrada de menos 16. Esse raiz de menos 16, nós vamos quebrar, e nós podemos fazer isso, numa multiplicação de duas raízes. Eu vou separar o negativo do 16. Como é que eu faço isso? Eu puxo raiz quadrada de 16, que eu consigo resolver, vezes raiz quadrada de menos 1. Na sequência, eu calculo a raiz quadrada de 16 e tenho o valor de 4. E o que eu vou fazer com essa raiz quadrada de menos 1? Essa raiz quadrada de menos 1, nós vamos trocar pela letra i, que é um código que nós criamos aqui para poder resolver. Tá? Então, ao invés de raiz quadrada de menos 1, eu escrevo i. Para tirar, eu ainda posso simplificar essa equação, né, já que todos ali são pares. Eu vou fazer então aquele menos 2 da frente dividido por esse 2 de baixo dá menos 1. O mais ou menos fica ali. E o 4 que está junto com o i, dividido por aquele 2 de baixo, ele fica como 2i. Então a gente só simplificou um pouco a equação, tá? Porque a gente tem que tomar alguns cuidados quando eu tenho a letra i do número imaginário, né, que a unidade imaginária, na verdade, é o que dá origem ao conjunto dos números complexos, tá? Mas a gente chama o i não de número complexo, a gente chama de unidade imaginária.
Então, a gente tem que tomar cuidado por ser uma letra. Então, ele é um número especial, ele é a raiz quadrada de menos 1. Eu não posso misturar com tudo, tá? Mas da mesma forma como nós operávamos com a Bhaskara, aquele sinal de mais ou menos ali entre os fatores, eu posso separar. Então, a primeira raiz dessa equação vai ser menos 1 mais 2i, e a segunda raiz vai ser menos 1 menos 2i. Então, aqui, a importância do momento. Agora nós conseguimos resolver qualquer Bhaskara. A gente não precisa mais parar quando a raiz for negativa. A gente consegue dar aquele passo a mais. Então, o primeiro objeto de uma construção abstrata, presente nos vários domínios da matemática, os números complexos foram um grande desafio imposto aos matemáticos. Como justificar a existência e a constituição dos números complexos? Das tentativas de responder a essa questão, nasceram novos conceitos algébricos e novas teorias, produzindo um grande desenvolvimento das pesquisas matemáticas. Essa questão, no caso, é daquela Bhaskara onde o delta dá um valor negativo, ou, por um outro ponto de vista, a raiz dá um número negativo e eu não conseguiria resolver. Agora, com novos conceitos algébricos e uma nova teoria de conjuntos de números complexos, é possível resolver. Responsáveis pela legitimação de toda a teoria estudada nos dias de hoje, Gauss e Argand foram os primeiros matemáticos a terem uma ideia mais clara sobre os chamados números imaginários e o conjunto dos números complexos, e a perceber as vantagens que os matemáticos do século XIX poderiam obter através do aprendizado de sua representação geométrica. Então a gente vai ter mais adiante algumas aulas sobre como representar em gráficos esses números complexos ou imaginários. De fato, o reconhecimento dos números imaginários, esse era o nome inicial deles, só muito depois se deu o nome de conjunto dos números complexos, e com base nos estudos de Gauss se propiciou o desenvolvimento de várias teorias matemáticas. Inclusive, os números complexos são muito utilizados em eletrônica, em tecnologia, em desenvolvimento de hardware principalmente, e em engenharia elétrica. Em 1835, o matemático irlandês Hamilton ele elaborou uma teoria aritmética dos números complexos. Então, na verdade, ele ele estruturou a ideia que era dos números imaginários, a qual consistia em considerá-los como pares ordenados de números reais e em definir a soma e o produto de tais pares. Como seria feita a soma e o produto? A gente tem que lembrar que é um conjunto de números diferente, então ele tem regras diferentes também. Os números complexos eles foram universalmente adotados, e isso era muito difícil de se obter naquela época, já em 1830. Então a gente passa para estudar um pouco mais o conjunto dos números complexos. Então a gente chama o conjunto dos números complexos como o conjunto C, C maiúsculo, de todos os pares ordenados de números reais para os quais valem as seguintes definições. A gente tem o conceito de igualdade. Então, para um número complexo AB ser igual ao CD, só se o primeiro for igual ao primeiro e o segundo igual ao segundo. Tá? Parece óbvio, mas isso na verdade vai nos ajudar a resolver alguns problemas mais difíceis na sequência. Na adição, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho aqui dois números complexos, o A,B e o C,D. Tá? A gente vai ver várias formas de representar esses números complexos. Por serem novos, é natural que a gente tenha uma certa dificuldade no início. Mas se eu quiser somar esses dois elementos, esses dois números complexos, eu tenho que somar o A com o C, então o primeiro com o primeiro, e o segundo com o segundo, o B com o D, para obter um resultado. Na multiplicação, aí a coisa é um pouquinho diferente, para não dizer muito diferente. Eu não vou fazer a multiplicação do primeiro pelo primeiro e do segundo pelo segundo, porque a gente tem algumas consequências na questão de representação gráfica que não me permitem fazer isso e obter um resultado que faça sentido. Então, no próximo slide, a gente vai ver como fazer isso, tá? Passo a passo.
Então, como a multiplicação de dois números complexos vai gerar um terceiro número complexo, tá? Que tem duas componentes, a primeira e a segunda. Assim como o AB, a primeira componente do número complexo é o A, a segunda componente é o B. No CD, o primeiro componente é o C, o segundo componente é o D. Então, o resultado também vai ter dois componentes. O primeiro componente, ele vai ser calculado assim, ó, A vezes C menos B vezes D. Eu posso pensar assim, não tem um atalho para fazer isso? Tem. É primeiro vezes primeiro menos segundo vezes segundo. A segunda componente do resultado vai ser diferente. A segunda componente eu vou fazer primeiro vezes o segundo, ou A vezes D, mais B vezes C. Eu costumo dizer assim, ó, que essa segunda parte, esse segundo componente do resultado, ele é os de fora mais os de dentro multiplicados. Tá? Vamos para um exemplo. Né? Nada melhor do que isso. Alguns exemplos. Então, exemplo 1. Dados os números complexos Z1, que ele tem a primeira componente x menos 1, a segunda componente y mais 2. E um segundo número complexo, que ele tem como primeiro componente o menos 4 e segundo componente o 3, vamos determinar os números reais x e y para que eu tenha o Z1 igual ao Z2. Lembra daquela regra da igualdade que muita gente achou que era boba? A gente vai usar agora para resolver esse exemplo. Então, pela definição da igualdade, para Z1 ser igual a Z2, para Z1 ser igual a Z2, eu tenho que ter o Z1, que é x menos 1 e y mais 2, tem que ser igual a menos 4 e 3. Para poder resolver, então eu pego, pela igualdade, a primeira componente de um tem que ser igual ao primeiro componente do outro. Então, x menos 1 é o primeiro componente do Z1. Menos 4 é o primeiro componente do Z2. Eu faço x menos 1 igual a menos 4. Eu vou fazer a mesma coisa com o segundo componente. Então, eu tenho y mais 2 é o segundo componente do Z1. 3 é o segundo componente do Z2. Então, eu faço y mais 2 igual a 3. Na próxima etapa de resolução, aquele x menos 1 igual a menos 4, o menos 1 passa para o outro lado e vira mais 1. Naquele y mais 2 igual a 3, o mais 2 passa para o outro lado e vira menos 2. O menos 4 mais 1 dá menos 3. O 3 menos 2 dá 1. Então, eu tenho aqui que para Z1 ser igual a Z2, o x tem que ser menos 3 e o y tem que ser igual a 1. Segundo exemplo. Então, aqui a gente vai fazer a adição e a multiplicação. Tá? A adição é fácil, a multiplicação tem que ter cuidado. Dados os números complexos Z1, que tem primeira componente 2 e segunda componente 4. E um número complexo Z2, que tem como primeiro componente o 3 e segundo componente o menos 1. Determine os números complexos V e W, tais que o V é o resultado da soma do Z1 e Z2. E o W é o resultado da multiplicação de Z1 por Z2. Então, resolvendo, como é que eu faço? O V é o resultado da soma. Tá? Então, ali eu já coloquei o 2 e o 4, mais o 3 e o menos 1. Para fazer essa soma, o primeiro componente vai fazer a soma do primeiro componente de cada um deles. Então, 2 mais 3. Para o segundo componente, a mesma coisa. 4 mais o menos 1. Ou seja, o primeiro componente de um mais o segundo componente de um mais o segundo componente do outro. Então, dá 4 menos 1. Então, eu vou ter ali no primeiro componente, 2 mais 3 dá 5. No segundo componente, 4 menos 1 vai dar 3. Tá? Foi difícil? Não. Só que eu tenho que cuidar para fazer os cálculos separados. Né? Quando é primeiro componente, tudo que é pertinente a esse primeiro componente. Quando é o segundo componente, é o que pertence ao segundo componente. Tá? Vamos calcular o W, então, agora pela multiplicação.
Bom, o W é a multiplicação de Z1 por Z2. O Z1 é 2 e 4, o Z2 é 13 menos 1. A linha amarela embaixo está me lembrando a regra, tá? É tipo uma colinha ali para nos ajudar. Então, para resolver o primeiro e o segundo componentes do resultado, que é o número complexo W, o primeiro componente é A vezes C menos B vezes D. Vamos lá. O A vezes o C seria o 2 vezes o 3, o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo, que é 4 vezes menos 1. No segundo componente, que está escrito ali AD mais BC, é a multiplicação dos de fora mais a multiplicação dos de dentro. Os de fora são o 2 e o menos 1, multiplico eles, está aparecendo ali. Mais os de dentro, que é 4 vezes 3. Tá? Aí eu tenho uma baita conta para resolver. Ali eu tenho 2 vezes 3 dá 6. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Depois, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 4 vezes 3 dá mais 12. No primeiro componente eu tenho 6 mais 4 que dá 10. No segundo componente eu tenho menos 2 mais 12 que também dá 10. Então o número complexo W, ele é primeiro componente igual a 10, segundo componente também igual a 10. A multiplicação é um pouco mais chatinha, sim, mas é questão de costume. Tá? Vocês veem que tem uma equação, então é só tocar a ficha. Potências de um número complexo. Em determinadas situações, é necessário calcular um número complexo elevado a uma potência. Para isso, a gente tem uma regra prática. Tá? A gente tem aquela nossa unidade imaginária que vale raiz quadrada de menos 1. Tá? Se eu fizer I, essa unidade imaginária elevada a zero, eu tenho que lembrar que qualquer número elevado a zero dá 1. Tá? Se eu elevar a unidade imaginária à potência 1, bom, qualquer número elevado a 1 dá ele próprio, né? Então, nesse caso, dá o próprio I. O I ao quadrado é como se fosse aquela raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. A gente sabe que o 2, a potência ao quadrado, ela anula a raiz quadrada. Então, sobra só o menos 1 que estava dentro da raiz. O I na terceira, eu posso decompor para poder calcular em I na 2 vezes I na 1. Por quê? Porque numa multiplicação onde a base é a mesma, eu somaria essas potências, né? Seria o 2 mais 1. Eu fiz aqui o contrário para poder usar já os resultados que a gente obteve antes. O I na 2 a gente obteve menos 1. O I na 1 a gente obteve I. Menos 1 vezes I dá menos I. A gente vai fazer mais alguns e depois vocês vão ver aonde eu quero chegar. Seguindo na lógica, o I na 4. O 4 eu não posso decompor como 2 mais 2, então eu posso dizer que ele é I na 2 vezes I na 2. O I na 2 já tinha resultado em menos 1. Então, eu ponho menos 1 no lugar de cada um, fica menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Opa, deu aquele 1 que era lá do início de novo. Vamos seguir para ver se foi só coincidência. O I na 5, como é que eu posso decompor numa soma o 5? Tem várias formas, mas seguindo a nossa lógica aqui, eu usei o 2 e o 3. Então, o I na 5 é a mesma coisa que I na 2 vezes I na 3, porque somando 2 com 3 dá 5. O I na 2 tinha dado menos 1. O I na 3 tinha dado menos I. Menos 1 vezes menos I dá mais I. Opa! Não deu o mesmo resultado do segundo lá do outro? Isso, está ficando esquisito, né? Tá parecendo que está criando uma lógica. Vamos ver se isso confere. O I na 6. O 6 eu também posso decompor como uma soma de dois valores de várias formas. Eu optei aqui pelo 3 e o 3, tá? Para usar o mesmo número. Quanto é que tinha dado o I na 3 lá no primeiro cálculo? Tinha dado menos I. Então, eu substituo no lugar de cada um desses I na 3 como menos I e menos I. Menos vezes menos dá mais. I vezes I dá I ao quadrado. Quanto é que tinha dado I ao quadrado? Menos 1. Puxa vida, está fechando a sequência, né? Eu já tenho o 1, o I e o menos 1 repetindo. Para fechar essa regra prática, só se a gente for calcular o próximo e der o menos I, que é o valor que falta ali embaixo, equivalente ao I3. Vamos ver se dá isso.
O I na 7, a gente pode compor como 3 mais 4, esse 7, né? Então, eu troco I na 7 por I na 3 vezes I na 4. O I na 3 tinha dado menos I. O I na 4 tinha dado 1 ali em cima. A gente acabou de fazer na mesma coluna. Quanto é que dá menos I vezes 1? Dá menos I. Ixi, fechou a mesma sequência, né? Olha a conclusão ali embaixo. A sequência se repete como 1I menos 1 menos I. 1I menos 1 menos I. Como respostas às potências. Então, se eu fosse calcular o I na 8, que é o próximo, qual o valor que vocês acham que daria? Daria isso mesmo. Daria o próximo na sequência, que é 1. Que volta a repetir esses 4, tá? Então, vai sempre repetindo esses 4 no cálculo de potências de um número complexo. Então, se eu fosse calcular o I na 8, daria 1. O I na 9 daria I. O I na 10 daria menos 1. E o I na 11 daria menos I. E aí volta a fechar novamente vários ciclos de 1I menos 1 menos I. Tá? Então, vamos para um pedrado agora, que eu sei que vocês gostam de um desafio. Tá? Calcule as potências I na 107 e I na 2050. Poxa, é fácil fazer quando eu posso começar lá do zero, né? Mas e se eu já pegar um número grande como 2050, como é que eu faço? Bom, aqui a gente vai aplicar a extensão da regra prática. Vamos lá ver como é que é isso. Usando essas sequências de 1i menos 1 menos i, a gente vai usar o i na 107. Vocês perceberam ali que a sequência que se repete é 1i menos 1 menos i. Então, repete de 4 em 4, ok? Então, o que eu faço? Eu pego esse 107, que é essa potência, e vou dividir por 4. Bom, o 10 dividido por 4 dá 2, que é aquele 2 que está ali embaixo. Tá? 2 vezes 4 dá 8. Quanto é que dá 10 menos esse 8? Dá 2, esse 2 que está ali embaixo do zero. Tá? Aí eu baixo esse 7 para a próxima divisão, que eu vou ter 27 dividido por 4. 27 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. E esse 27 menos esse 24 dá 3. Tá? Esse 3 é o que vai me indicar qual o resultado do i elevado a 107. Tá? Vocês lembram quanto é que dava o i na 3? Deem uma olhadinha lá se vocês anotaram quanto é que dava o i na 3. Porque o i na 107 ele é equivalente ao i elevado ao resto dessa divisão. Vocês veem que eu não usei vírgula nessa divisão, eu poderia ter usado. Mas para essa conta a gente não faz isso, tá? Quando o resto é menor do que aquele valor que está dividindo, eu paro. E aí faço a equivalência do 107 que começou para esse valor do resto da divisão, que é 3. O i na 3, se eu buscar lá naquela sequência inicial, dá menos i. Tá? Então o i na 107 vale menos i. Isso é questão de muitos vestibulares que tem que usar em muitos Enems, tá, pessoal? Esse ano eu quero ver se a gente consegue trabalhar mais questões de Enem em todos os conceitos e também nos conceitos que a gente já viu. Mas eu ainda tenho o I na 2050 para calcular, vamos lá. O I na 2050, eu vou fazer o quê? 2050 dividido por 4. Aquele 2 inicial ali eu não consigo dividir por 4 porque ele é menor. Então eu já vou começar com o 20. 20 dividido por 4, todo mundo sabe que vai dar 5. Né? Deu o 5, eu não tenho o resto ali do 20, né? Deu exato, então eu tenho que baixar o próximo número que é o 5. 5 dividido por 4 dá 1. E quanto que dá 5 menos 4? Dá 1 ali também embaixo do 5, né? É o resto ali daquela divisão de 5 por 4. Eu tenho aquele zero que eu posso baixar para me ajudar. 10 dividido por 4 dá 2. Mas ele não dá exato, porque 2 vezes 4 dá 8. Aí quanto que dá 10 menos 8? Dá 2. O que significa esse 2? Que o i elevado a 2050 ele é equivalente ou que dá o mesmo resultado de i elevado a esse resto 2. E quanto é que vale i na 2? Vale menos 1. Tá? Segundo aquela... Aí, quem tiver dúvida aí nesse i na 3 e nesse i na 2, volta ali para aquele raciocínio que a gente fez das potências. Tá? Vamos lá, vamos seguindo.
Então, essa introdução aos números complexos foi mais ou menos para tatear, assim, no sentido da gente entender da onde que surgem os números complexos, a unidade imaginária, o quanto vale, o cálculo de potências com ela, que vai ser algo importante para as próximas 2 aulas, que ainda são de números complexos. Então, essa apresentação vocês têm no material PDF, vocês vão ter vários exercícios resolvidos, vocês vão ter a atividade semanal do módulo essa semana, e vocês vão ter a primeira aula síncrona também, onde a gente vai exercitar um pouco alguns conceitos desses, tá? Na próxima aula, na próxima semana, a gente vai ter números complexos, como escrever na forma algébrica e o que significa o conjugado de um número complexo. A gente se vê lá, tá? Um grande abraço, espero que todos e todas estejam muito bem. Saudades de vocês. E a gente se vê muito em breve, mais breve do que vocês imaginam no presencial. Um grande abraço.